Como vão? Boa tarde de sexta-feira. Estamos aqui para continuar o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Já entrando no capítulo 7. Estamos avançando, é a 20ª parte. São 20 semanas. Estamos indo. Está ficando completinho, tudo em linha reta. E hoje é uma parte... Todas são importantes, mas a de hoje tem uma importância porque eu sempre digo que para o cristão que não conhece bem a palavra de Deus, é importante começar, é fundamental começar pelo Novo Testamento que foi escrito para os gentios, porque o Antigo Testamento foi escrito para profetizar a vinda de Jesus. E pelos judeus, e é a história do povo judeu, da formação e de tudo. E nós vamos ver que hoje começa uma explicação do Antigo Testamento. Muitas coisas do Antigo Testamento vão ser explicadas em Atos dos Apóstolos e nessas cartas. Tudo vai ser muito bem explicado. Então isso aqui dá um fundamento muito bom para quem depois quiser se aventurar a pesquisar o Antigo Testamento, que é maravilhoso. Muito bem. Estamos no capítulo 7, no primeiro versículo. A defesa de Estevão. Estevão estava no templo pregando a boa notícia do Evangelho, da ressurreição do Senhor Jesus, da redenção dos pecados, do Cordeiro de Deus que veio de uma vez por todas, que não havia mais necessidade de ficar sacrificando bois, touros, carneiros, rolinhas, etc. Jesus derramou o sangue precioso dele de uma vez por todos, entre outras coisas mais. E ele estava pregando sobre isso e aos judeus. Esse capítulo aqui, esses capítulos primeiros, é o Evangelho sendo pregado aos judeus. Só depois, quando Paulo entrar diretamente aqui na história, com H, é que o Evangelho vai ser direcionado aos não-judeus, aos gentios. Então vamos lá. Ele estava sendo ouvido diante do sinédrio, dos maiorais, dos sacerdotes, enfim, das autoridades, que não estavam gostando nada daquilo. As autoridades não gostam de revolução que baguncem, que mexam com os seus postos, com o seu ganha-pão, com os seus costumes, com aquilo que elas estão acostumadas a fazer. Não gostam. Então o grande sacerdote perguntou a Estevão: isso é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu. Quando Deus aparece, é Jesus, que é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus sempre existiu. Sempre existiu. Ele, digamos assim, não nasceu. Ele veio ao mundo. Ele não nasceu. Nós nascemos e passamos a existir no nosso nascimento mesmo. Jesus não, ele já existia. Ele veio ao mundo num corpo humano. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Nem disse vá para um lugar tal. Eu vou lhe mostrar. Como você comporta quando o Senhor Deus fala para você: olha, eu tenho algo para você na sua vida que você não conhece, mas que vai aparecer no futuro e vem de mim, é bom para você. Então isso é a fé. Aliás,
eu estava com algo na cabeça sobre fé, porque quando alguém adora, ou para adorar a Deus precisa de uma imagem, de estar vendo algo, uma imagem, uma pintura, uma escultura, qualquer coisa, e se ajoelha diante dessa imagem, etc., que é abominável a Deus, seja lá o que for, seja lá o que for, essa pessoa não tem fé. Porque a fé, como está escrito em Hebreus, e nós vamos chegar lá, se Deus quiser, é a certeza das coisas que não são, que você não vê como se fossem. E nós temos que adorar o Senhor Deus em espírito e em verdade, pela fé. E isso para o Senhor Deus é precioso quando o ser humano confia no que não está vendo. Aqui está um prenúncio de fé. Ele diz para Abraão, vá para um lugar, saia daí. Ele estava lá com os parentes dele, na terra dele, onde ele foi criado, os parentes todos foram criados, falou, larga isso tudo e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Assim ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o seu pai morreu, Deus trouxe Abraão para esta região onde vocês agora estão morando, que é a mesma Palestina, onde está Jerusalém e etc. Aquela região toda lá. Essa é a terra prometida para os judeus. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas Deus prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão não tinha nem filhos, ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão, os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra, profecia, e eles se tornarão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Duro de ouvir, hein? Você ouvir que os seus descendentes vão sofrer durante 400 anos. Ora, são seus descendentes, são seus parentes. Mas se o Senhor Deus está dizendo, não adianta dizer. É por isso que eu digo que o governo do anticristo nessa terra é inevitável. Isso é Apocalipse do Senhor, isso é Apocalipse de João, isso é palavra que está aqui. Aqui. E tudo isso vai acontecer. Assim como a morte de Jesus foi predita, foi horrorosa, foi terrível, mas tinha que acontecer. Assim, mais na frente, não se enganem. Na hora que quer dizer, já começaram, nós estamos, eu creio, no princípio das dores. Mas as coisas vão se multiplicar e estão se multiplicando, só não vê quem não quer, com uma velocidade cada vez maior. E Deus disse ainda, eu castigarei a nação que escravizar os seus descendentes, o Egito. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me servirão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão, que é o corte do prepúcio da pele do pênis do homem, que é a marca que todos os judeus carregam, como prova do acordo que fez com ele. Por isso Abraão circuncidou Isaque, 1 semana depois de seu nascimento. Isaque circuncidou Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas das 12 tribos de Israel. Estevão continuou, os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Aí já adiantando bem a história, já chegando a José, que foi vendido como escravo ao Egito, e a partir dali
Mais na frente, o povo de Deus foi escravizado 400 anos. Mas Deus estava com ele. Nós podemos ser escravizados. Pode acontecer qualquer coisa. Se o Senhor Deus está com você, se Ele está comigo, não tem importância. O que importa é a vida eterna. É o para sempre, na presença do Senhor Jesus, na presença divina, para todo sempre. É difícil o ser humano, é uma terra que é uma terra prometida, uma nova terra, como nós vamos ver aqui várias vezes, uma nova terra, um novo mundo, uma vida nova, que nós ainda não conhecemos, mas que nós temos que ter. O Abraão é o símbolo da fé, nós vamos ver lá em Hebreus. Nós temos que ter fé no que o Senhor Deus está prometendo para nós, ainda que não estejamos vendo. Não adianta botar quadrinhos, estátuas, nada disso na sua frente. Nada disso. Provocar a sua visão para você ter fé em alguma coisa. Negativo. É o Deus invisível. É esse que nós servimos. Nós vamos ver isso aqui. Paulo vai dizer isso várias vezes. E o livrou de todas as suas aflições. Ora, nós podemos estar passando aflições. Eu estou passando aflições. Você está? Tenho certeza que sim. Quanto mais próximo você está de Deus, quanto mais testemunho você dá da palavra de Deus, mais os incrédulos se voltam contra você, muito mais. E aí eles começam a provocar aflições. O inimigo, o demônio invisível, também usa essas pessoas e usa de tudo para te deixar aflito, para tentar fazer que você desista, como ele fez tudo para que Jesus desistisse, mas Jesus não desistiu. Paulo não desistiu, Pedro não desistiu, Estevão não desistiu. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, e você também não vai desistir. Você é um achado no meio dos perdidos. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu maneiras agradáveis e sabedoria. E o Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Imagina, ele foi colocado acima daquela gente toda. Quem está assistindo aí na Record, tem uma novela que fala de José, embora eu, na minha opinião, tenha muita coisa inventada, eu não gosto de coisas inventadas sobre a palavra de Deus. Ali tem muita coisa que não está na Bíblia, mas tem muita gente que está acompanhando. Depois houve fome e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, quando Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Muito bem, eu vou parar por aqui, no verso 12, para não ficar muito extenso. E aí vamos continuar com o relato de Estevão, que é um capítulo fantástico do Atos dos Apóstolos. Começaremos depois no versículo 13, se Deus quiser, na próxima semana, na parte 21. Queridos, fé. Quando o Senhor Deus disser, olha, abandona tudo. Você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você vai fazer isso, isso, aquilo que eu ainda vou te mostrar. Creia. Você não está vendo, não está na sua frente, mas é aí que pela fé
você agrada a Deus é pela fé. Está escrito em Hebreus, na carta a Hebreus, que só é possível agradar a Deus pela fé, crendo que Ele existe e que Ele é presenteador e cuida de todos que o buscam, o amam e o obedecem. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, louvado seja o Filho de Deus, o Cordeiro, o Filho amado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso único Salvador e Redentor, o único que derramou o sangue dele. Ninguém mais é digno de louvor e de honra, só Jesus Cristo de Nazaré é digno de todo louvor e de toda a honra. Não faça ao contrário, porque isso desagrada ao Senhor Deus. E que Ele te abençoe, no nome desse Jesus maravilhoso, pelo poder infinito do Espírito Santo, na força dos seus anjos, nas regiões celestiais. Até a semana que vem. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou. Não esqueça de se inscrever no canal e de indicar essa leitura para pessoas que estão precisando ou que têm sede de conhecer a verdadeira palavra de Deus. Porque eu não estou falando de mim, não estou falando de nada, eu estou narrando o que está escrito ali e com algum dom que o Senhor me deu de dizer coisas aproveitáveis, eu estou tratando de dizer coisas aproveitáveis aqui. Um beijo grande para todos.